Ela é a rainha da exceção. A violação da liberdade de expressão e o estabelecimento da censura é uma exceção. O que ela está fazendo no Supremo Tribunal Federal é uma exceção. É um tribunal de exceção. E às vezes dá a impressão de que nem eles sabem quem é quem, porque teve muita gente surpresa com o voto do Fux na imprensa, de forma impressionante, sem acreditar no que estava vendo. Mas você, no Paulo Figueiredo Show, já sabia. Vejam, na terça-feira antes do julgamento, terça-feira, um dia antes do voto do Fux, vejam o que eu disse no programa. Uma surpresa até agora nesse julgamento. Eu digo o seguinte: se houver algo inesperado nesse julgamento, será um votinho que seja, talvez, do ministro Fux, pela anulação ou pela absolvição dos réus. Anulação ou absolvição. Eu diria que eu nem ficaria tão surpreso assim. Os confrontos hoje entre o ministro Fux e o Alexandre de Moraes e o Balofo mostram esse tipo de coisa. Essa possibilidade, essa animosidade. Estão deixando a gente sonhar. Sonhar com o quê? Com um votinho. E o votinho veio. Eu estava certo. Anulação e absolvição. Só que a imprensa não imaginava isso. Eu fiz aposta com um jornalista da Globo nos bastidores. Eu fiz aposta com um jornalista da Globo nos bastidores. Vamos pagar um jantar aqui no Makoto. Agora, eu tô feliz que pelo menos a Dani Lima voltou para algum veículo, mesmo que irrelevante, porque aí eu posso fazer react sobre a Dani Lima. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer reacts da Dani Lima, porque a Dani Lima foi demitida na Globo News, agora foi parar no UOL, que eu digo sempre que é uma espécie de cemitério dos elefantes dos jornais brasileiros. E agora a assessora de imprensa do Alexandre de Moraes foi para o seu veículo irrelevante fazer a assessoria de imprensa do Alexandre de Moraes. Bota o vídeo da Dani Lima aí para mim, por favor. Está acontecendo lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Me conta, Dani. Eu vou pegar, Fabiola, a apuração da Carla como balizador, né, um ministro dizendo para ela, olha, é um voto maluco, para trazer para vocês as conversas que eu consegui ter com integrantes da Suprema Corte, inclusive que estão assistindo, né, não estão diretamente participando, também falei com integrantes da primeira turma. Eu abro aspas. Assessoria de imprensa, vai. Né? O que a gente tem hoje é uma triste figura. O ato do ministro Luiz Fux, segue o colega dele, é um ato de deslealdade institucional. É muito grave. Fecho aspas. O ministro diz, basicamente, que a postura, a atitude do colega diante de uma corte cuja maioria dos integrantes está sob ameaça, foi a palavra utilizada por esse integrante do Supremo, de um país, né, uma potência como os Estados Unidos, é de deslealdade não ao ministro A, B ou C, mas de deslealdade ao Supremo. Um outro integrante do Supremo Tribunal Federal, e aí eu peço licença para o nosso assinante, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para você que está aqui comigo, vou olhar para baixo, porque estou com as conversas aqui no computador e gostaria de ser muito fiel ao que disseram as fontes, né? Que houve, neste momento, uma, abro aspas, deslealdade, segunda fonte que usa a mesma palavra. A fonte disse, ele votou em centenas de julgamentos sobre o 8 de janeiro, em tese diametralmente oposta que está utilizando agora. E aí eu pergunto, como é que o senhor vê, né, a atitude 200% desleal? Rapaz, então quer dizer que lealdade, o sujeito passa 14 horas licitando juristas internacionais, juristas nacionais, professores, a legislação, a Constituição, jurisprudência, doutrina, e isso é deslealdade institucional. Eu aqui sou uma pessoa pobre, inocente, eu achava na minha cabecinha que a lealdade de um ministro do Supremo Tribunal Federal fosse a Constituição do Brasil, rapaz. Mas, aparentemente, todos eles devem lealdade ao Supremo Líder Alexandre de Moraes. Mesmo que isso signifique desrespeitar as leis e a Constituição que eles juraram proteger. E a justificativa deles é que a Corte está sob ameaça dos Estados Unidos. Mas se você pega esse pressuposto e tenta entender a razão do STF estar na mira das sanções americanas, a resposta é muito simples. O STF e alguns de seus integrantes estão na mira das sanções americanas porque tem, de maneira sistemática e coordenada, violado e cooperado para a violação de direitos humanos de cidadão brasileiro e americano, como diz o ministro Fux nos seus votos. Ele vai citar muitas delas. Ele abre o voto
falando que os réus tiveram o direito deles à defesa e o contraditório cerceado porque o Alexandre promoveu uma entrega tardia e desorganizada de 70 terabytes de arquivos sem dar tempo hábil para que esses arquivos fossem analisados. É o tal do tsunami de dados, o data dumping. E é óbvio, nós trouxemos isso aqui no programa. Violar processo legal é uma violação de direitos humanos e do indivíduo, como disse o João Gabriel. Literalmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz assim, artigo 11, todo ser humano acusado de um ato delitoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual tenham lhe sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. E é por isso que os ministros estão na mira, porque estão auxiliando ou violando diretamente direitos humanos, como direito ao devido processo legal. Outro ponto do Fux é que o STF não deve fazer juízo político. O papel dos ministros da Corte não só julgar quem eles gostam e que não gostam. O Supremo do papel do Supremo é dizer o que é constitucional, o que é ou não legal. Tudo isso com imparcialidade, ordenamento jurídico, etc., direitos do processo dos réus. Agora, nós temos um presidente, ainda presidente da Corte, como Barroso, que diz que o papel da Corte não é esse. O papel é empurrar a história na direção correta. Ora, a ministra Carmen Lúcia estava dizendo aqui agora, elogiando a celeridade, dizendo que esse caso não pode ser julgado como qualquer outro, que os tempos mudaram. Que a Corte tem que dar uma resposta mais rápida, que os tempos são diferentes. O que significa isso? Ela é a rainha da exceção. A violação da liberdade de expressão e o estabelecimento da censura é uma exceção. O que ela está fazendo no Supremo Tribunal Federal é uma exceção. É um tribunal de exceção. E é por isso que eles veem o voto do Fux como uma deslealdade. Porque, no fundo, para eles, l'estat c'est moi, eu sou o Estado. Eu sou o Estado. Eles são, a frase do Luís XIV, eles são o Estado. A deslealdade é ao imperador absolutista Alexandre de Moraes. Você viu o que aconteceu. A Magnitsky veio, os vistos caíram, as sanções apertaram e o sistema sentiu. E isso não foi mágica, foi trabalho, com coragem, com apoio direto de quem não desistiu do Brasil. E agora é a sua vez. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou clique no link da descrição. Com um pouco mais de $5, você já me ajuda. Com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold, cheio de benefícios. Eu estou fazendo a minha parte. E você?